Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, já aproveito e peço para que vocês inscrevam-se no canal, né? Para que vocês compartilhem esse vídeo. Bom, eu vou pôr um vídeo aqui para vocês assistirem do médico Fabiano Moulin, acho que é assim que se pronuncia, ou Moulin. Ele é um neurologista, ele vai falar da questão do Alzheimer. Vamos assistir esse vídeo e depois nós vamos voltar aqui nessa questão que quero tratar com vocês. Tipo de demência mais comum que existe. Além disso, vivemos no país que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, estima que vai ser o país com a maior incidência e prevalência de Alzheimer. Países em desenvolvimento vão ser os países que vão suportar o maior número de pacientes com a doença. E países hoje desenvolvidos, na Escandinávia, no Japão, esse número cai. E cai por quê? O que esses dados ensinam pra gente? Que a doença de Alzheimer não é uma doença de um cérebro, não é a doença de um indivíduo, mas é a doença de uma sociedade. Por um motivo muito simples. Nem todas as causas do Alzheimer são genéticas. Pelo contrário, estima-se hoje que em 50% dos pacientes que têm hoje Alzheimer poderiam não ter se tivessem feito da vida algo diferente do que fizeram. Isso não envolve só o indivíduo, envolve uma política de saúde, de educação e várias outras perspectivas de vida. Portanto, ao ver um paciente com Alzheimer, saiba que esse paciente existe um determinismo genético, mas existe também um país que provavelmente deu pouco para essa pessoa. Exemplos. Só deu aprender uma segunda língua, eu retardo o aparecimento da doença em 5 anos. Só de eu fazer atividade física regular, isso quer dizer 3 vezes por semana, eu reduzo em 50% a chance de ter Alzheimer. Só de evitar comer o tipo de comida mais consumida no Brasil hoje, que é carboidrato simples, batata, arroz, bolacha, eu reduzo em mais de 30%. E se eu sigo, por exemplo, a dieta mais estudada para prevenção, que é a dieta do Mediterrâneo, eu consigo uma redução ainda maior. Controlar obesidade, hipertensão, dislipidemia é também essencial. O que acontece na doença de Alzheimer, portanto, é uma mescla de um indivíduo e uma sociedade e, portanto, toda pessoa tem em si a possibilidade da prevenção ou de pelo menos mudar os fatores modificáveis que estão no dia a dia, no prato que se escolhe para comer, do tipo de atividade intelectual que se deixa de fazer ou que se faz, em que eu presto atenção, já que a atenção é a maneira que meu cérebro se constrói, e principalmente no cuidado da saúde, no cuidado do corpo. Até porque a ilusão de que o cérebro faz parte de outra dimensão que não do corpo é um dos maiores erros no entendimento, no tratamento e na prevenção. Quem tem a possibilidade de em 30, 40 anos ter ou não ter o Alzheimer, cabe em parte a cada indivíduo. E principalmente ao governo estimular o tipo de saúde adequada, educação adequada e uma compreensão adequada do que é o envelhecimento e do que é a cidadania. Vamos lutar pelo nosso cérebro, já que é a máquina mais fantástica que existe. Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui, eu acho que vocês assistiram o vídeo, prestaram atenção. Eu quero agora chamar atenção para alguns aspectos. Claro, não vou fazer aqui um debate sobre a questão médica, né? Sobre tudo que ele fala, principalmente de como que nós devemos isso ou aquilo, essa questão eu deixo para o médico. Mas de qualquer forma, vamos, as coisas que ele coloca ali, algumas ideias, eu acho que elas nos remete para fazer uma reflexão, principalmente social, em relação ao nosso país, né? Então ele vai falar uma coisa importantíssima. Primeiro é o seguinte, ele vai falar que o Alzheimer não é uma doença do indivíduo, do cérebro, isoladamente, mas é de uma sociedade como um todo. Ou seja, quando ele coloca essa questão, e aí ele vai apresentar algumas questões das quais nós deveríamos tratá-la, porque assim a gente evitaria, por exemplo, o Alzheimer. Ele vai falar da questão da dieta do Mediterrâneo, né? Que isso tem muito para a gente discutir aqui. A gente até pode discutir de qual Mediterrâneo que ele está falando, porque obviamente que também existem as desigualdades nessa dieta. Mas ele está falando de uma dieta basicamente voltada para a questão do consumo de peixes e de sementes, né? Depois a gente vai pensar, por exemplo, também da questão dos óleos, como azeite, por exemplo, né? Aí nós vamos pegar uma outra questão que é muito importante, que ele vai falar da questão do desenvolvimento intelectual. Ele fala da questão de aprender um segundo idioma, o quanto isso reduziria, por exemplo, a questão da incidência do Alzheimer. Aí tem a outra questão que é da atividade física. Veja, ele está colocando 3 situações que são muito importantes. Ele vai falar, inclusive, o seguinte, a impressão que a gente tem é que é um país que não cuida do seu povo. E um país que cuida do seu povo vai ter melhores resultados, principalmente na incidência do Alzheimer. E o que isso tudo, o que esse papo médico tem a ver conosco? Tudo a ver.
Vamos pensar, para alguns países, talvez o consumo dessa dieta mediterrânea, conforme ele diz, que é muito saudável, até porque ele fala que nós somos consumidores de carboidratos pobres, como arroz branco, batata e tudo mais, e nós deveríamos inverter esse consumo. De repente, para alguns países, isso seria um problema, não para nós. Vamos pensar por quê. Primeiro, nós temos uma das maiores costas, se não for a maior, uma das maiores costas marítimas. O que significa isso? Nós poderíamos ter acesso aos melhores pescados. Depois, nós temos a questão, nós somos o país com maior nível de água doce. O que significa isso? Rio. Significa que nós temos em abundância, inclusive, peixes de água doce. Aí nós temos a questão a floresta tropical, que é a maior do mundo, está aqui no nosso território. Ou seja, a própria castanha do Pará, que é um dos alimentos importantíssimos na prevenção de uma série de doenças, né? Eu não sou especialista, mas a gente sabe, basta fazer uma visita na internet, coloca lá, benefícios da castanha do Pará. Nós vamos descobrir, e como muitas outras coisas. Ou seja, a nossa dieta, ela poderia ser completamente diferente. E aí, eu quero pegar o que o Dr. Fabiano vai falar e eu quero convidar vocês a pensar para além das questões médicas e que ele vai além delas, mas eu quero ir um pouco mais além e fazer essa questão. Por que que nós não conseguimos, por exemplo, você vai comprar um peixe. Peixe é caríssimo, mas com tanto rio, tanto mar. A questão da própria castanha. Você vai comprar castanha no supermercado, custa mais de R$ 100 o quilo. Agora, como é que pode isso? Quem está comendo o nosso peixe? Quem está comendo nossas castanhas? Percebe que é uma questão, novamente, de governo. E ele, quando ele diz que um país que cuida pouco do seu povo, ele tem razão. E aí entra na questão educacional. Aqui eu falei da questão da dieta, mas tem a questão educacional, né? Vamos entrar nessa questão? Um país que a gente poderia minimamente desenvolver 2 idiomas com muita facilidade dentro do nosso país, dado toda a miscigenação, a mistura que nós temos. Por que que a gente não ensina de fato esse segundo idioma na escola? Qual é o grande problema? Eu tenho que novamente resgatar o Darcy Ribeiro. É um fracasso, parece que proposital. Olha o que um médico está dizendo. Um especialista nessa questão do cérebro. O cérebro, ele não existe por si, ele até vai tratar dessa questão. O cérebro isoladamente não é assim que se trata. Ele tem que estar inserido no corpo, e não só no corpo humano, como no corpo social. Então, quando ele diz que nós maltratamos, principalmente nessa questão da educação, se educássemos melhor, também poderíamos prevenir a questão do Alzheimer. Isso porque nós estamos falando do Alzheimer, poderíamos falar de outras doenças. Aí entra na questão da prática, do hábito de fazer esportes. Eu vou usar-me como exemplo. Eu, há uns 3 anos, de uns 3 anos para cá, eu não trabalho mais 3 períodos. Veja, eu trabalhava 3 períodos. Eu estou conseguindo trabalhar apenas 2 períodos. E isso tanto estou conseguindo por uma questão material e também por algumas escolhas que eu fiz. Fui abrindo mão de uma coisa aqui, outra colar, e com isso consigo ter um período para mim, consigo estudar melhor, consigo fazer meus vídeos como eu faço aqui nesse canal, consigo estar mais junto com meu filho, consigo estar mais junto com as pessoas que eu amo. Ou seja, isso é importante. Agora, quanto de nós brasileiros conseguimos fazer isso? Então, um país, quando ele vai decidir, por exemplo, quantas horas um trabalhador tem que estar dentro do seu trabalho, ele também está fazendo uma opção pela vida e pela saúde. Não adianta nada a gente ficar falando, as pessoas não praticam exercício. Como? Acordando 4h30, 5 horas da manhã, chegando em casa 8, 9 horas da noite, como é que essa pessoa vai ter uma atividade física? Muitos países europeus, além de ter essa dieta mais favorecida, de ter uma educação de melhor qualidade,
já trabalham menos de 40 horas há muito tempo. Quantas horas nós trabalhamos aqui? 44. É isso que a CLT ainda preconiza. Não vou nem entrar na questão da precarização do trabalho, como ficou com a reforma trabalhista. Isso é um assunto para um próximo vídeo. Então veja, nós estamos aqui, vamos pensar melhor no que o Dr. Fabiano está falando, mas veja, para que tudo isso que ele está falando aconteça, se não tiver uma junção de saúde com políticas públicas, uma ação efetiva nessa questão do Estado intervir nessa questão para que o povo fique muito menos doente. E óbvio que um povo menos doente, isso é melhor não só para as pessoas, como para a sociedade como um todo. Vamos fazer essa reflexão e vamos mandar aqui as suas perguntas, suas questões e principalmente nossas provocações para refletir melhor sobre esse assunto. Então, saúde tem tudo a ver com sociedade. Tá bom, minha gente?